Bom dia, queridos. Estamos falando a respeito da soberania de Deus. E como é de se esperar, a soberania de Deus cria problemas para nós devido à nossa limitada compreensão quando a colocamos lado a lado com as atividades humanas. A pergunta que surge é a seguinte: o homem agiria por imposição da vontade divina ou agiria livremente? No primeiro caso, nos deparamos com um problema que é conhecido como sendo o determinismo, que é um princípio segundo o qual tudo no universo, até mesmo a vontade humana, está submetido à vontade soberana de Deus, de tal forma que o sentimento de liberdade não passa de uma ilusão subjetiva. No segundo caso, em que se crê que o homem age livremente, sem qualquer controle divino, onde fica então a soberania de Deus? A solução é pensar que o homem atua como um livre agente, mas sempre dentro dos limites estabelecidos pela soberania de Deus. Deus, pois, refreia os excessos da livre escolha, dirigindo os atos humanos de tal modo que cheguem a resultar naquilo que a sua sabedoria tem por alvo. A liberdade da ação do homem só vai até onde Deus a permite. No livro do Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, aprendemos que o homem recebeu domínio sobre toda a natureza terrestre. E em livros como de 1 Samuel e 2 Crônicas, nos deparamos com o fato de que os governantes da terra governam como delegados por mandato de Deus. Por isso mesmo, os governantes podem ser destituídos a qualquer tempo por Deus das suas funções. Todavia, se de um lado Deus limita o alcance das ações humanas, de outro lado, ele mesmo se restringe quanto à sua soberania quando isso se faz mister. De outra sorte, não haveria espaço, pois a livre escolha da parte dos homens não seria possível. E isto nos leva a pensar a respeito da paciência de Deus, das renovadas oportunidades de arrependimento que Deus dá aos desobedientes, do adiamento dos castigos divinos contra o mal e até mesmo do aparente retardamento do retorno de Cristo a este mundo. Por isto é que o apóstolo Pedro afirmou na sua segunda carta, no capítulo 3, o verso 9, o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E essa fala está no contexto do aguardo da volta de Cristo ao mundo. Deus usa o poder de livre escolha do homem sem destruí-lo. Mas como? Nós não o sabemos. A soberania de Deus e o poder de livre escolha por parte dos homens são, portanto, polos opostos de uma verdade espiritual maior. A soberania de Deus pode ser considerada de dois pontos de vista diferentes: o da sua vontade soberana e o do seu poder soberano. Com base na declaração contida no livro do Deuteronômio, no capítulo 29, no verso 29, costuma-se fazer distinção entre a vontade oculta e a vontade revelada de Deus, porque ali assim está escrito: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A vontade oculta é conhecida somente por intermédio de suas consequências. Já a vontade revelada de Deus está em suas leis e nos ensinos dos evangelhos. Ao poder de Deus de executar sua vontade,
nós denominamos onipotência, como nós já vimos. Todavia, mesmo que Deus seja onipotente, não significa que ele seja capaz de fazer tudo, pois a própria Bíblia nos ensina que há coisas que Deus não pode e não vai fazer. Deus não pode mentir, Deus não pode pecar, Deus não pode negar a si próprio e Deus não muda. Significa antes que, pelo simples exercício da sua vontade, Deus pode efetuar tudo quanto resolveu realizar e que, se o quisesse, poderia fazer ainda mais. Podemos dizer que Deus estabelece 2 limites para o homem. O primeiro é aquele que nós podemos ultrapassar, ainda que contrariando a vontade de Deus. O segundo é aquele que, ainda que quiséssemos ultrapassar, Deus de forma alguma permitiria. Se só existisse o primeiro limite, viveríamos apenas sob o aspecto da livre escolha e Deus seria então dispensável e não seria o soberano. E se só existisse o segundo limite, estaríamos limitados ao determinismo divino, sem razão de existir o homem criado à sua imagem e semelhança, então seríamos considerados como marionete. Seríamos como um animal condicionado, como, por exemplo, um elefante que é limitado a pensar que não pode mover-se quando está preso a uma pequena estaca fincada no chão, muito embora tal estaca não seja forte o suficiente para mantê-lo ali preso. Pense sobre isto. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, nós queremos te louvar mais uma vez, porque tu és o soberano. E a tua soberania, Senhor Deus, nos leva a pensar a respeito das nossas próprias limitações. Embora tenhamos capacidade de livre escolhas, nós pensamos, nós decidimos, nós definimos os rumos da nossa vida. Na verdade, nós estamos limitados ao teu querer. E esse limite não nos restringe de forma absoluta, não porque o Senhor não possa fazê-lo, mas porque o Senhor não quer nos manipular. Todavia, Senhor Deus, jamais ultrapassaremos os limites impostos pelo Senhor. Nós só ultrapassaremos aqueles que o Senhor permitir. Os demais, Senhor Deus, não o faremos, porque de um jeito ou de outro, o Senhor está sempre exercendo a tua soberania. E obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor faz isso para revelar, como acabei de falar, para revelar a tua bondade, a tua misericórdia, para que nós possamos ter chances, Senhor Deus, de arrependimento, para que nós possamos nos voltar para o Senhor quando nós erramos e para que nós possamos seguir o caminho que agrada o Senhor, cumprindo assim a tua vontade plena, soberana e o teu querer, porque a tua vontade é o melhor para a nossa vida. Ajuda-nos a compreender essa verdade, Senhor Deus, e compreendendo essas coisas, nós estaremos mais certos de que nós cremos num Deus muito especial, que exerce essa sua soberania com propósitos eternos e, a nosso respeito, propósitos de bem. É a oração que nós fazemos ao Senhor, no nome santo de Jesus, agradecidos, porque nada nos acontece por acaso. O Senhor tem todas as coisas debaixo do teu domínio. Sejam elas coisas boas ou más, nada foge ao teu controle. Louvado seja o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado dia na presença soberana do nosso amado Deus.